eu sou a Lu e hoje vamos ter a quinta aula da Semaninha Natalina 2025. E o texto que eu escolhi está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, que diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar usando o verde pântano e o verde folha para fazer aqui, ó, os verdinhos que estão por trás. Eu vou usar um pincel número 8, aparadinho, e você vai fazer assim. Você vai pegar o verde pântano, vou começar por esse galinho aqui. Essa área aqui, ó, ela é uma entranha, então ela fica bem escura. Eu vou preencher aqui com o verde pântano. Mas eu vou preservar o espaço das bolinhas. Ó, que vai demorar um pouquinho, mas é bom que fique assim bem certinho, porque depois só vai facilitar o trabalho. Antes da Acrylex fazer o verde pântano, eu já tinha uma mistura de verde pinheiro com preto, que eu aprendi a fazer com a Bia Moreira. Eu usava muito. Aí depois que fizeram o verde pântano, que bom que a gente já compra pronto. E quem é que pode viver sem verde pântano, né? Verde pântano é tudo de bom. Ó, preenchi aqui. Aqui, essa área, eu vou deixar mais escura também. Embora aqui não chegue a pontinha do galho, mas subtende-se que aqui tem galinho de pinheiro. Então, eu vou preencher, olha só, até aqui, ó, mais ou menos metade dessa vira do laço aqui. Agora, aqui, ó, eu já tenho o galho do pinheiro, olha só. Eu não vou fazer essa linha assim no meio, não precisa aparecer. Você vai puxando, a linha do meio é uma guia para você. Você vai puxando. Aqui no cantinho, nessa parte aqui, a gente preencheu. Agora aqui não precisa preencher. Aqui você pega a tinta no pincel assim, ó, de um lado só e vai puxando para fora. Olha. Por que eu não coloco todos os galinhos? Porque não precisa, a gente vai fazer depois com a cor mais clara. Você viu que eu tô trabalhando com bastante tinta. E aqui não precisa preencher. Pronto, já tenho uma base. Eu posso já vir imediatamente. Eu vou lavar o pincel e venho com verde folha. Olha só, agora eu pego a tinta só de um lado, tá? Eu ponho essa tinta pra cima e começo aqui, não começo ali, porque senão vai ficar um por cima do outro. Eu começo aqui, ó, fazendo as pontas. Olha como ele já vai ficando verdinho mais claro. Eu não tô seguindo o risquinho com verde pântano. Eu vou colocando, vou puxando o pincel. O verde pântano, ele vai ficar como uma base. Inclusive, se você evitar passar por cima
Ó, dá pra fazer assim, ó, a gente vem fazendo a ponta. Passar por cima do verde pântano, você põe entre os risquinhos do pântano que o verde folha vai aparecer ainda mais, que ele vai pegar direto no tecido. Você faz assim, ó, que nem uma escama de peixe, para um lado e para o outro lado, tá? Ó, aí você pega um pouquinho do pincel e vem pegando aqui, ó, do centro e fazendo isso aqui. Aqui dá um espaço, ó. Olha como ele vai ficando 3D. Porque aí tem alguns galinhos que estão na frente cruzando. E aqui no meio um pouquinho, aqui tem que sair com alguns raminhos. Assim, aqui para baixo também alguns. Limpando o pincel e pode cruzar aqui, ó. Pra cá. Aí, acho que aqui já tá de bom tamanho. Ficou gordo aqui, acho que eu vou fazer uma pontinha aqui, ó. Primeiro o pântano. Aí, agora o folha. E esse vai ficar por cima desse. Aí, depois, se você quiser, depois que terminar, que tiver seco, você pode voltar com o verde folha e realçar alguns galinhos. Outro detalhe, você pode também usar, eu vou usar aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o jacarandá, pode ser o marrom, pode ser o sépia, vou usar o jacarandá, quase não uso ele, então é uma oportunidade da gente gastar. Um pincel zero, e eu posso fazer assim, ó, não uma linha contínua, mas em alguns espaços eu faço aparecer o tronquinho. Olha que legal que fica. Agora, esse daqui é preciso iluminar, porque senão ele não vai aparecer. Eu vou iluminar com areia. Olha. Assim. Por que areia? Podia ser marfim? Claro que pode. É que eu vou usar areia ali. Eu tô aproveitando aqui também os mesmos tons. Eu já vou fazer as bolinhas vermelhas para mostrar para você. Vermelho vivo, pode ser qualquer outro vermelho, inclusive vermelho profundo, púrpura. São cores que ficam bonitas nessas bolinhas decorativas de Natal. O azevinho. Preenchi tudo de vermelho. E vamos fazer uma sombra com jacarandá. Agora eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Meu pincelzinho número 2, que tá bem gastinho, bem gostosinho de trabalhar. Jacarandá. Eu vou colocar a sombra aqui, ó, do lado esquerdo. E venho puxando. Essa também, ó, coloco em cima do vermelho, do lado esquerdo, e venho sumindo com ela em direção ao lado direito. Aqui todas elas estão independentes, então eu posso colocar todas as sombras do mesmo jeitinho. Agora eu vou fazer com esse mesmo pincel pro lado de cá, assim, ó, um pontinho redondinho. E eu vou iluminar. Eu vou iluminar com o branco. É só aqui, em volta desse marronzinho, eu faço aqui, ó, uma meia lua.
em volta desse jacarandá, né? Só uma meia-lua. Agora eu vou lavar o meu pincel e vou arrumar. Aqui, ó, o finzinho tem que sumir. Ali tem que ficar bem suave. Olha como ele ficou diferente daquele ali. Então, o finzinho tem que sumir e aqui fica suave. Se você errar tudo, você pega o paninho, você coloca em cima, aperta para tirar o excesso e dá para trabalhar novamente. Então, agora, você já aprendeu a fazer isso daqui. Aqui embaixo é igual. Eu vou fazer a coruja. Eu vou usar o jacarandá. Jacarandá, o novo tom. Tá? Tem um outro mais antigo, mas pode ser também, não tem problema não. E o sépia, para fazer a pinha. É uma coruja, mas é uma coruja pinha. Eu vi um arranjo, de verdade, assim, eu achei muito lindo. Eu vou usar aqui um pincel número 10, que tá maiorzinho, para preencher. Preencher. Primeiro aqui, ó, o jacarandá. Bem no meio da barriga. Colocando e espalhando. Aqui, ó, a barriga tá aqui. Agora, eu vou colocar o sépia em volta. E vou preencher mesmo. Aqui, dou uma pinceladinha assim, só para um tom se unir ao outro. Quando chegar aqui nessa parte, você coloca a tinta e faz assim, ó. Dá uma esfumada, porque aqui a gente vai subir com o verdinho em cima dessa parte escura que é a parte da coruja, da pinha. Aqui eu já vou deixar contornado o pezinho, já vai ficar uma área mais escura, porque depois eu vou ter que entrar aqui com verde pântano. Olha aqui, tudo preenchidinho. Então, agora eu vou pegar o palha. Eu tô com o pincel número 10 e ele tá aparadinho. Embora ele tenha cerda, mas ele tá aparadinho. Com um pincel assim, ó, com a cerda assanhada, vai ser bem difícil para você fazer isso. Pega um pincel aparado, encha de tinta de um lado só. Vamos começar aqui, embaixo do bico, ali bem perto do pezinho. Eu coloco o pincel de pé e dou uma apertada. Olha como é que vai ficar. Aí, eu ainda vou dar uma puxadinha para os lados, porque o meu pincel, eu acho que ele ainda é pequeno. Aí, uma. Aí, eu vou colocar aqui do lado. Mais uma. E eu vou seguir uma linha. Eu vou fazer assim, ó, arredondado. Ó, que eu quero que ela fique com o aspecto arredondado. Isso daqui é só uma linha de orientação. Você até pode fazer no teu também, mas a gente não vai seguir necessariamente as pinceladas em cima da linha. Olha, mais uma, faz pontinha, mais uma, faz pontinha, mais uma, pontinha. Agora eu vou para lá, fazendo a mesma coisa. Viu que vai ficar arredondado. Isso vai dar a aparência de redondo na pinha. Aí. Não quero deixar esse excesso de tinta, porque no tecido não é legal esse excesso de tinta. Ele não faz relevo. Aí, agora, olha só. Eu vou fazer outra entre as duas. Vou fazer assim, ó, bem grudadinha. Aí, eu venho fazendo, sempre no intervalo das duas.
E aqui já cabe mais uma. Tenha certeza de que a beiradinha de baixo ficou bem clarinha. Aqui já cabe mais uma. Agora, aqui, ó, no intervalo de novo. Sempre no intervalo, ó. Aqui mais de tinta. Aqui grudou, não tem problema. Tem problema se todas começarem a grudar. Aí vai ficar uma massa. A gente precisa desses intervalos escurinhos. E mais uma. Sempre pegando mais um pouquinho de tinta e colocando nos intervalos. E eu vou fazer isso até chegar lá em cima. Quando, ó, já fiz aqui, quando estiver chegando aqui embaixo, você não carrega mais o pincel. Você só vai descarregando aquela tinta que ele tem ali, para ficar um pouco mais suave, ó. Assim, ó, vai só apertando o pincel. Agora, você vai pegar um pincel zero e vai colocar uma pontinha. Em algum lugar vai aparecer bem, em algum lugar não vai aparecer bem, mas sempre no meio. Aqui, ó, na parte de baixo. É um espinho que tem aqui. Acho que fiz todos. Aí, é muito fácil. Ah, ainda tem aqui esse pedacinho. Eu vou colocar o sépia. Ops. E vou fazer aqui também do mesmo jeito, só que agora eu peguei um pincel menor. Peguei aquele pincel número 10, não, número 8. Ó, fiz um bem no meio, aí aqui tem que ter 2, aí aqui já tem que ter 3. Aí aqui só uma apertadinha de pincel, não precisamos colocar muita coisa. Pontinhos. Já vou aproveitar e já vou fazer aqui o bico, embora o olho tá... ali, o bico tá um pouquinho por cima do olho, mas eu vou fazer assim mesmo. Amarelo melão. Tô fazendo os dedinhos. Acho que eu entrei muito com sépia, eles têm que se encostar aqui em cima. Fica mais bonitinho. Bico. Trabalhando com aquele pincelzinho meu número 2. E agora um pouquinho do jacarandá para fazer uma sombra aqui. Embaixo do olho. Puxa um pouquinho. E aqui no pezinho, eu vou fazer a sombra aqui, ó, do lado esquerdo. Pronto. Agora, eu vou adiantar essa parte de baixo, onde eu tenho os verdes e as bolinhas vermelhas. Como eu não quero ninguém com dúvida nessa parte aqui, que eu achei um pouquinho complexa, eu vou mostrar para você. Olha, aqui eu tenho um galinho e aqui eu tenho outro. Esse daqui tá por cima deste. Então, eu vou começar fazendo esse de baixo aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar bem escura. Aqui embaixo do laço. Esse galinho passa lá por trás e vai sair aqui. Então, aqui, outra coisa, aqui pode passar, ó, pode passar por cima do pezinho, umas pontinhas, não vai preencher tudo, vai ficar aparecendo.
Aqui também passei, embora que o meu ainda tá bem molhado, mas eu passei umas linhazinhas em cima. E aqui eu vou fazer pra cá. Então, primeiro eu tô fazendo o galho que tá atrás, tá? Aqui já contornei as bolinhas. Aqui já é o começo do galho de cá. Mas a gente vai fazer esse aqui primeiro. Ó, ele vem aqui. Isso daqui ainda é pontinhas dele. Pontinhas. Aqui ele não vai encher inteiro. Aqui ele já vai ficando ralinho, que vai aparecer mais o verde claro. Pronto. Lavo meu pincel e já coloco o verde claro. Que é o verde folha. Olha a pontinha. Esse tá saindo daqui, ó. O centro dele tá aqui. Então, aqui eu puxei pra cá, mas é pra lá. Mas é um detalhe tão pequeno que quando fizer o laço nem vai aparecer. Ó, aí assim. O centro dele tá aqui. E eu vou puxando pra cima. Mas que vai ficar embaixo do laço. Agora eu vou puxar alguns pra cá. E assim, alguns pelo meio só pra cruzar. Aqui eu já vou colocar alguns mais claros também. Embora, como eu disse, tá bem molhado, depois eu tenho que pôr mais. Aqui tá bem molhado. Alguns cruzando o meio. Aqui, ó, cantinho já é desse aqui. Não é continuação daquele. E aqui, agora, com verde pântano, eu faço esse. Você viu que eu tô fazendo por cima daquele que a gente já fez. Porque realmente ele tá na frente. Ó, termino aqui a forma dele. Lavo o pincel. E agora só com verde folha. Vou começar na ponta porque é mais... Fica mais bonito, porque eles se cruzam. Sempre a pontinha vai ficando por cima do de baixo. Aqui no meio ficou escurinho. Ó, tô puxando uns galinhos bem específicos para aparecer por cima daquele. E agora aqui no meio, uns 2 ou 3. Aí, só para mostrar que tá por cima. Aqui fez uma curva, vou puxar um pouquinho mais. Porque agora com o zero eu vou colocar aqui uns tronquinhos. E aqui, ó, 2 espaços. Pode aparecer aqui também. Procura não colocar assim inteiro, sempre deixe uns pedacinhos aparecendo e outros cobertos pela vegetação, né, pelo verdinho. Ilumino com areia. Se ficar assim falhadinho, ó, melhor ainda, não conserta não. Agora eu vou fazer as bolinhas. Olha aqui como que ficou o galinho. Os galinhos, né? Você pode fazer o seu, olhando aqui. E agora nós vamos fazer a touca.
Com o pincelzinho número 6, eu vou começar fazendo aqui, ó, essa parte. Vou encher de branco. Primeiro, o branco. Segundo, eu vou pegar aqui, ó, verde pântano. Uma isca. Eu vou tirar o excesso aqui. Ó, meu pincel tava sujo de branco, então ficou assim um cinza bem clarinho, um cinza esverdeado. E eu vou colocar aqui nesse cantinho e vou fazer aqui, ó, uma meia lua. Ficou bem clarinho, né? Agora, eu vou, nem lavei meu pincel, peguei um pouquinho do azul celeste. E com esse azul, eu vou fazer o preenchimento aqui, ó, em cima do branco, daquela área que ficou só no branco. Aí, então, tem um branco todo sujinho. Agora eu vou lavar meu pincel e vou preencher essa parte aqui de cima de vermelho vivo. Essa parte aqui é a parte vermelhinha da touca. Pode passar em cima desses riscos sem medo, porque eles vão aparecer depois. Aqui é a parte fofinha, então você não vai preencher deixando reto, deixando uma linha. Aqui você preenche de acordo com o risco, assim, todo crespinho. Já desse lado é uma linha. Aqui não fica crespinho, porque aqui é o vermelho que tá sobre a parte branca. Pronto, tudo preenchidinho. Eu vou usar novamente aqui, ó, um pouquinho do verde pântano para fazer aqui embaixo do risco uma sombra. Esse cantinho aqui bem escurinho. Você coloca a tinta ali bem embaixo do risco e daí dá uma esfumada para tirar do lado de cá, para tirar aquela divisão ali. Aproveita teu pincel que tá sujinho e faz assim, ó, uns apertõezinhos para fazer uma pequena sombra aqui onde o branquinho vai por cima do vermelho. Mais um pouquinho e agora aqui, atrás da bola, o vermelho vai ficar sombreado mais escurinho. E onde eu coloquei essas duas linhas, você puxa sempre para cima. Ó. Eu vou colocar também um pouquinho bem aqui nesse meio. Aí. E agora eu já vou preencher de branco essa outra parte aqui. Preenchido, eu vou pegar também um pouquinho do verde pântano. Eu quero fazer uma sombra aqui nessa área que tá embaixo. Aí, aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar bem no meio uma linha e vou fazer uma sujeirinha assim para todo lado. E agora, um pouquinho do azul celeste. Você pode usar qualquer tom de azul que você quiser, tá? E vou fazer uma sujeirinha aqui, ó, nessa parte onde eu não coloquei o verde pântano. Mas não é para preencher, não. Vai trabalhando assim, para ficar manchadinho. Isso a gente deixa secar, que depois a gente volta com o branco. Na sequência, eu já vou aproveitar, vou fazer ali a base do olho. Eu vou preencher aqui, ó, essa parte de fora do olho de palha.
Agora eu vou usar um pouquinho de marrom, muito pouquinho, assim, ó, só com o pincel sujinho. E meu pincel tava sujo de palha que eu não lavei. Já peguei aqui um pouquinho, bem pouquinho. E vou fazer aqui, ó, na linha. Inclusive, eu tô passando em cima da linha. Esfumando um pouquinho para fora. Nos dois olhos. Vou pôr um pouquinho aqui também, ó, embaixo do bico. Agora, olha só, eu vou pegar uma pincelada de palha e uma pinceladinha de jacarandá. Eu vou misturar. Eu vou fazer com esse pincel número 6 mesmo. Só que assim, tem que trabalhar com ele bem de pezinho. Você vai fazer algumas marquinhas assim, ó, de dentro para fora. Eu faço geralmente assim em cruz, que é mais fácil. Ó, depois você vai colocando nos intervalos. Ó. Cada intervalo você põe mais um. Agora nesse de cá, ó, primeiro um para cima, para baixo, sempre saindo do centro para fora. Aqui no meio, depois nos intervalos. Eu vou usar essa mesma corzinha e vou completar. Você viu que essa parte aqui, o risco tá aparecendo. Então, eu só vou completar assim, ó. Só no contorninho. Aqui nem precisa, porque essa parte fofinha tá por cima do olho, ali num pedacinho. Do lado de cá também. Isso vai dar um acabamento. Você viu que eu trabalhei com esses 6 bem de pezinho. E ele tá aparado, tá? Se o seu não estiver parado, não vai conseguir. Porque daí as cerdas vão para os lados. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu vou colocar aqui no cantinho. Com o pincel sujinho. Eu vou fazer uma luz. Você viu que aqui a gente tem alguns risquinhos. Então eu vou fazer risquinho aqui, ó. Assim, com o pincel de ladinho. Sujo o pincel, coloco ele aqui de ladinho. É como se fossem 3 risquinhos. Aí, aqui já chega. Você viu que fica bem pouquinho, mas dá diferença. Aí, até por aqui. Agora, nesse de cá. Aqui, eu vou pôr aqui só um pouquinho, porque eu não vou encostar no bico. É, até mais ou menos aqui assim. Pode deixar, assim, aquela pinceladinha aparecendo. Não é para esfumar. Vai ficar, assim, um brilho. Agora, o meio eu vou preencher com preto. Aqui nesse olho, eu vou colocar 2 manchas de azul celeste. Eu vou colocar uma aqui, ó, o meio tá aqui, um pouquinho para cima, para direita. Uma pinceladinha, do lado de cá mesma coisa. E uma segunda pinceladinha, um pouquinho para lá. Ele vai ficar quase no meio ali, mas um pouquinho mais para cima. É, as pinceladinhas, bom que fiquem mais ou menos iguais. Aqui a gente vai iluminar, mas a gente espera secar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai fazer o laço, que é claro que eu vou fazer de vermelho, porque laço vermelho, Natal, tudo a ver. Eu vou colocar uma faixa amarela, eu tenho amarelo, uma faixa amarela aqui
Mas isso daqui já vai no teu risco, tá? Eu vou usar para o laço o vermelho vivo e o amarelo ouro. Primeiro, eu vou fazer a parte vermelha. Vou fazer esse lado aqui, depois a gente faz aquele. Aqui dentro é vermelho. E aqui, toda essa área também é vermelha. Agora, eu vou encher aqui a perna, o centro vermelho, né? As bordinhas daí amarelo. Agora, eu vou usar para fazer a sombra o jacarandá. E, como é bem pouquinho, eu vou colocar aqui no pratinho e vou pegando, assim, sujando o pincel de pouquinho em pouquinho. Primeiro, eu vou começar aqui, ó, nessa área que é a dobra laçada, aquela parte ali, ela fica mais escura. Então, eu vou fazer um sombreadinho. Ó, fica menos da metade. Segundo, aqui tá franzida a fita, então aqui vai ficar escurinho também. Agora, eu tenho aqui essa voltinha. Essa voltinha, eu vou colocar a tinta bem em cima dela, ó. E eu vou passar o pincel assim, de leve, para tirar as linhas dos contornos. É uma sombra que não tem uma linha na borda, ó. Tem que esfumar para lá, esfumar para cá. Fica escurinho, mas dentro fica clarinho. E agora, aqui, ó, lá no topo, ali bem, deixa mais escurinho. Uma sujeirinha só de tinta. E eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Você viu que eu tô trabalhando com pincel assim, vai e vem. O meio fica mais escurinho e as bordas terminam assim, fazendo vai e vem. Eu vou descer aqui, ó, um pouquinho. Aí. Agora, essa daqui. Eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Aqui fica escurinho. Mesma coisa daquele dali. Vou fazer o contorno, só que aqui ele não terminou o contorno, esse aqui termina. Vou fazer assim. Bem aqui dentro, assim, um pouquinho mais escurinho. Depois, eu tenho aqui, ó, metade. Também, pra cima, pra baixo. Aqui eu venho pra cá um pouquinho, aqui eu venho pra cá um pouquinho. Vou escurecer um pouquinho aqui nessa pontinha. E só. Agora, o outro lado, eu vou colocar o vermelho também. Jacarandá. Começando aqui, ó. Sombra. Esfumada. Esfumada pra cima. Essa parte aqui, você tem a mesma coisa do lado de lá. Aqui é escurinho, aí você sobe, faz aqui uma curva, some com ela, com o contorno dela. Depois você tem aqui, vou pôr uma sombra aqui. Você tem esse risco, que é onde você vai fazendo isso aqui, ó. Do lado de lá, devia ter colocado o risco também, né? Não coloquei, mas a gente já fez. E agora, aqui,
nessa parte de trás, nessa parte da dobra. Ó, coloca e dá uma esfumadinha também. Mais um pouquinho. Laço. Essa parte tá por baixo, então vai ficar escuro toda essa área. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui. Essa parte aqui ela não dobrou, mas esse lado aqui, ó, ele tá levantado. Então, começando nessa parte mais estreitinha, aqui fica bem sombreado. E esse sombreado vai descendo aqui, ó, do lado de, na pontinha de baixo. Enfim, só vai ficar um pouco de luz aqui, um pouco de luz ali. Ah, tem o meio. Vamos colocar o meio. Eu esqueci de marcar aqui, ó, a parte do amarelo. Essa parte, ela fica bem franzida. Então, a gente vai trabalhar assim, ó. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. E vou pôr um risquinho no meio. E agora eu vou preencher toda essa área que restou com o amarelo ouro. Ó, eu vou pegar esse pincel e vou colocar aqui, ó, na largura do pincel. Eu pego ele bem de bico, bem de ponta, para não precisar ficar ali com aquele zerinho, empurrando tinta. Olha como ele dá bem certinho. Com esse amarelo aqui, quero fazer um dourado. Depois a gente pode colocar o glitter em cima. Nossa, fica lindo. Então, eu vou preencher inteira essa área. Já preenchi. Agora, eu vou pegar o pincel número 2, menorzinho, para fazer a sombra. Eu vou usar o jacarandá para fazer a sombra. Olha, primeiro, ponho aqui no pratinho, né? Um pouquinho. Pincelzinho sujo só. Eu vou começar aqui, nessa parte. Aqui, ó, a gente tem um encontro dos dois. Então, eu separo. Agora, a gente tem aqui, ó, uma dobra. Essa parte aqui, ela tá por baixo dessa aqui. Então, aqui, ó, eu vou bem no meio, coloco assim uma linha. Olha só. Viu como fica aparecendo aqui a dobrinha, a curvinha? Vou colocar um pouquinho aqui também no meio, ó. Mais um pouquinho. O lado de cá, ele tá inteirinho liso, só que aqui a gente tem dois amarelos se encontrando. Esse de trás, que é esse aqui, eu vou pôr uma linha assim pelo meio. Agora esse, primeiro aqui, eu tenho esse amarelo, esse amarelo, esse amarelo que se encontram. Esses dois estão por trás desse, então é neles que eu coloco um pouquinho da sombra. Agora aqui eu tenho a mesma dobrinha que eu fiz do lado de lá. Eu atravesso aqui uma linha e sombreio esse daqui que tá por baixo, aquele dali ficou por cima. Não. Agora esse aqui, essa área aqui, ó, é uma área de luz. Aqui tem o sombra. Então eu posso pôr um pouquinho de sombra aqui no amarelo também. Aqui eu tenho luz, aqui também eu tenho sombra. Posso deixar um pouquinho de sombra. E depois aqui, ó, as duas partes estão por trás. Então, vai ficar mais escurinho.
essa perna aqui, começando por aqui. Aqui, ela é mais escurinha. Aqui, ó, é mais escurinho. Aqui a gente tem uma sombra. Então, eu posso também colocar um pouquinho de sombra assim. Não precisa preencher inteiro. Tô colocando bem no meio. Depois, a gente tem outra sombra aqui. E eu posso deixar aqui também um pouquinho mais sombreado, assim, ó. Acompanhando sempre as sombras do vermelho, que são as dobras da fita. Esse aqui de baixo, eu tenho aqui uma área de sombra. Eu vou colocar bem no meio, porque é uma área de sombra em cima e embaixo. Eu não quero que o amarelo suma inteiro. Aqui eles se encontram. E eu vou deixar um pouquinho mais escuro também. Agora é o branco. Aqui em cima do amarelo, a gente já pode trabalhar o branco, que é a luz, que vai dar o brilho. Mas eu só vou trabalhar com branco a área que é em amarelo. Eu nem vou usar o pratinho, eu vou pegar direto aqui. Olha, tinta só de um lado. Essa área aqui, onde tem inteirinho amarelo, eu vou colocar um pouquinho do branco. Eu vou colocar a tinta, ó. Colocar, eu não vou esfregar. Aqui também. Colocando. E aqui a gente tem essa dobrinha. Eu vou usar o pincel 0, que é mais seguro. E vou fazer aqui, ó, a dobrinha, viu? E já vou puxar um pouquinho aqui. São pontos. Eu acho que eu vou pôr aqui também, ó, com o pincel 0. São pontos de luz. Não precisa passar o branco inteiro. Essa parte aqui, olha, eu tenho o amarelo inteiro aqui, purinho. Então, eu vou colocar o branco aqui também. E aqui na pontinha, um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Começo do meio. Quando você põe com esse pincel aqui, vai ficar um pouquinho maior. Olha, quando você põe com 0, fica um pouquinho menor. Aqui tem um pouquinho. Nunca comece aqui, ó, pertinho do escuro. Comece sempre na área que você tem que iluminar, pelo meio. Aí, você puxa para um lado e você puxa para o outro. Aqui, eu tenho a mesma dobrinha que eu tenho do lado de lá. Eu vou colocar também com o pincel 0. Eu quero fazer aqui, ó, bem certinho. Aqui eu vou pôr 2 brilhozinhos, que aqui a gente tem um escuro. Agora, eu tenho esse espaço aqui que ainda é grande. Ali é só um pouquinho. Eu até posso pôr com esse pincel, ó. Mas você viu como ele fica mais largo? Com o pincel 0, ele fica bem mais estreitinho, mais pontilhado. Aqui também eu tenho uma área de luz. Começo no meio, venho pra cá. Depois, eu tenho aqui, ó, uma área de luz. Sumiu pra lá, sumiu pra cá. E, por fim, a pontinha aqui. Eu vou fazer agora, usar com o 0. Você viu que aqui eu coloquei um jacarandá bem no meio. Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Na beiradinha de baixo. Para separar melhor um do outro. Um pouquinho mais aqui. De pontinho. Aí. Chega de iluminar o amarelo.
E agora eu vou usar o fluorescente para iluminar esse laço. Eu amo fluorescente. Com esse mesmo pincel, olha, a área de luz aqui. E espalho, porque a gente não quer deixar linha. Área de luz aqui, um pouquinho aqui. Área de luz. Aqui também. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aqui. Coloquei assim de linha, mas não pode deixar linha, tá? Tem que dar uma esfumada. Amo laços. Agora nós já podemos voltar lá no frufru ali da touquinha da coruja, porque já tá seco. E a gente já pode fazer o acabamento. Eu vou usar uma brochinha aqui, ó, ela é menorzinha, mas você pode usar um pincel que tenha cerda sem aparar. Um pincel assim, ó, com a cerda toda aberta, porque você vai chunchar o pincel. Eu vou colocar o meu branco aqui para poder pegar a tinta assim, olha, bem de leve, sem apertar. Carrega o pincel. Eu acho que eu vou passar isso daqui por cima da coruja. Então, eu vou encher de branco aqui desse lado, ó. Olha só, a gente tem um fundo. Então, você não precisa se preocupar em preencher, porque você já preencheu. E sem esse fundo, esse branco aqui, ó, ele não apareceria. E assim a gente já deixa todo crespinho. Não vou preencher inteiro, tá? Olha só. Aqui coloquei mais tinta porque eu quis cobrir ali aquela parte. Aqui fica aparecendo um pouquinho daquele azul, daqueles verdeadinhos. Mesma coisa aqui. A parte de cima, vou deixar assim, ó, bem cheinha, bem carregadinha. E eu fico bem na divisa. Saio um pouquinho para fora, entro um pouquinho para dentro. Aqui também, essa beiradinha. Aqui no meio eu posso até colocar alguma coisa de branco, mas eu também não vou preencher. Porque se eu preencho, fica tudo chapado, fica plano. Aqui fica mais escurinho, só na beiradinha aqui que tem que chegar com o branquinho. Mais escurinho porque aqui ficou sombreado pela touca. Eu já vou usar o meu fluorescente ali também, na touquinha, para fazer um pouquinho de luz aqui nessa área. E aqui, ó, bem na dobra. Essa parte passou por cima, que fica bem clarinho. Que vem sumindo. Na touquinha ainda eu quero fazer uns fiapinhos. Pode fazer com um pincel bem fininho, o meu não tá tão fininho e minha tinta tá grossa. Então, ele não tá ficando muito fiapinho. Ó, você faz assim para todo lado. Pode deixar espaço sem, não precisa fazer aquela coisa parelha, não é para fazer. Fazer assim bem tortinho. Ali já deu, agora aqui para baixo também um pouquinho. Aqui nessa parte da bolinha também você pode fazer uns arrepiadinhos.
até aqui pra fora. Agora tá branco, mas depois que colocar o fundo, vai aparecer o risquinho branco que você colocou ali. Bom, de base tá todo pronto. Agora nós vamos voltar fazendo as luzes. E eu já vou começar aqui com o palha pela coruja. Lembra da pinha que eu falei que provavelmente a gente fosse depois fazer mais um trabalhadinho aqui de luz? Ó, o contorninho que já tá marcado e aquela bolinha, aquele pontinho que a gente fez. Eu vou fazer com o pincel zero, vai parecer escaminha. Você coloca o contorninho e dá uma esfumadinha para cima. Não precisa juntar um com o outro, tá? É só mesmo isso aqui, ó. Outra coisa, você não vai fazer igual. Você vai fazer aqui, ó, no meio, no centro. E quando estiver chegando essa parte aqui, você já vai colocando só um pouquinho. E aqui nem precisa. Aí a gente vai ter uma corujinha redondinha, porque vai ficar mais iluminado aqui nessa área. Eu vou fazer o meu e daí eu vou mostrar para você. Você vai ver como que ficou. Olha, já deu para ter uma ideia, né? Como que vai ficar. Olha só como que ficou. Você viu que por aqui, ó, eu já fui parando. Aqui não fiz, e essa área toda aqui também não fiz, e nem aqui em cima. Aqui, acho que até vou fazer mais esse aqui. Tá, agora, com o próprio palha e com o pincel zero, você vai fazer um contorno aqui no olho, só que você não vai fazer em cima desse jacarandá que a gente tem ali. Você vai fazer um pouquinho por fora, para ficar aquele sombreadinho para dentro. Vai fazendo assim, ó, de pedacinho. Apoia teu dedinho, porque ele tem que ficar certinho. Aí. Eu vou colocar mais uma vez aquela pinceladinha de azul, que agora sim o azul vai ficar aparecendo. Olha lá. Da primeira vez o preto estava úmido, foi só para fazer a base. Aqui, de branco em cima do azul. Esse azul maior, olha que lindo. E vou pôr um pontinho aqui embaixo também, assim meio que risquinho. Aqui ficou bem fininho, aqui ficou mais grossinho. Mas é isso aí, o olhinho dela. E eu vou terminar o outro aqui, né? Igual aquele. E aqui no bico, eu vou pôr desse lado aqui onde ficou o amarelo, mas sem ser na borda, pouquinho para dentro. Vou pôr assim um pouquinho de luz. Aqui vai ser uma luz seca. Ó, só uma esfumadinha. Se precisar arrumar alguma coisinha aqui, ó, no bico, você pode voltar aqui com um pouquinho do sépia. Para deixar esse contorninho aqui bem certinho. Ó, fica bonitinho. E aqui é o bico que tá por cima. Então, se você quiser, você pode escurecer com um contorno aqui o bico. Aí, ele fica mais visível. E com o branco ainda quero clarear um pouquinho mais isso aqui. Fazendo risquinhos assim, ó, pra dentro. Você pode fazer bem em cima daqueles primeiros que você fez com um pincel maior. Uns 3 risquinhos.
Outro detalhe que a gente não pode esquecer é refazer com o verde folha. Agora, aqui, ó, as pontinhas novamente. E fazer essa luz. Olha como realça. É muito necessário. E daí você já sabe, né? É com esse pincel maior, número 6, aparadinho, vai fazendo. Se passar muitas vezes no mesmo lugar, você sabe que vai sumir tudo, não pode. Então, você tem que fazer e evitar repassar, porque se passar em cima vai desmanchar. Ó, onde tem aqueles espaços, você pode pôr mais verdinho. Não cubra o cabinho inteiro, esse cabinho ali, o tronquinho que a gente fez, né? Olha a diferença que dá. Eu vou fazendo aqui. Eu acho que eu vou passar uns galinhos aqui por cima dessa fita. Já tá seco. Aqui, ó, vou fazer o cantinho. Aqui, esse galinho, né, que ele continua ali, então a gente tem só alguns. Vou cruzar aqui, fazer uma baguncinha. E aqui eu vou passar por cima. Só as pontinhas, algumas pontinhas, né, não todas. Isso você pode fazer depois que o teu laço estiver seco. Não passe até ali, tá? Daqui assim, ó, no máximo. Ali é só uns toquezinhos. Tronquinho, não cubro. Lembra que aqui é esse daqui primeiro? Eu vou colocar alguns aqui desse lado. E agora eu vou só fazer verdinhos como se fosse desse galinho ali. Tá passando por cima. Aqui, quando eu fiz, tava tudo molhado, lembra? Coruja, pezinho. Agora eu consigo passar o verdinho por cima. Aí, aqui só pincel sujinho já é suficiente. Nem preciso cobrir tudo. E a base tá pronta. Só falta esperar secar. Ah, eu vou pôr mais um pouquinho de branco ali também. Não posso me esquecer. Agora que tá tudo realçado, aqui ficou meio fosco. Então, aqui, ó, pouquinho de branco. Já tá bem esfumadinho. Então, só mais um pouquinho aqui já dá o brilho total. Olha aí. Aí, vou esperar secar, vou molhar e vou fazer um fundinho bem clarinho com o meu azulzinho preferido. E agora, com tudo sequinho, eu vou borrifar um pouquinho de água na volta, só nos cantinhos aqui. Porque eu quero fazer um fundo, bem pouquinho de fundo com o azul hortênsia. Vou começar aqui. Ó, subo só um pouquinho. Olha como realçou o branco. Um pouquinho nesse cantinho. Um pouquinho aqui. Eu não vou circundar todo o desenho, tá? É só mesmo nos cantinhos. Aqui um pouquinho mais. Cantinho, cantinho, cantinho. Aqui vou pôr um pouquinho também, começando aqui no meio, ó, venho trazendo o pincel sujinho pra cá e sujinho pra lá. E agora aqui.
Olha como realça o branco, tá vendo ali em cima que não tem? E aqui embaixo que tem? Então, é preciso fazer um pouquinho. Não precisa ser azul hortênsia, pode ser caribe, pode ser um amarelinho, aqui também ficaria bonitinho. Mas assim, bem pouquinho, só mesmo para realçar. Eu vou encher de glitter esse trabalho. Acho que o glitter deve ser usado no trabalho natalino brilho. E bastante, eu gosto. Para finalizar isso aqui, ó, pincelzinho, pode ser qualquer um, branco. Agora eu vou colocar uma neve aqui. Você viu que eu tô colocando bem no lugar onde tem só o verdinho. E só um pouquinho, você dá uma batidinha e assim, não deixe transparente, então não pode apertar muito. Tem que deixar bem leve. Um pouquinho aqui. Um tiquinho aqui. E aqui. Não pode bater o pincel muito, um em cima do outro também. E daí apaga tudo. Aqui, ó. Intervalo, intervalo. Outra coisa, não é bolinha, é irregular. É, acho que isso já é o suficiente, já deu uma clareada no desenho. Neve no nosso Natal, nada a ver, né? Mas é tão bonito. Pronto, trabalho concluído. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito. Ah, eu quero te mostrar esse crochê. Eu fiz esse pano com esse crochêzinho. Olha que coisa mais fofa, mais caprichada. Presente de uma aluna virtual. Muito obrigado. Que você aproveite bem esse risco. E ele se encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, eu agradeço de coração. E até o próximo vídeo.